E hoje, o que a gente vai falar? Hoje a gente vai falar sobre por que é tão importante assim você vender 1000 cópias. Primeiro de tudo, se você ainda não me conhece, meu nome é César Ribeiro, eu sou especialista na criação e no lançamento de e-books, sou autor do livro Como Criar um E-book de Alta Conversão e também diretor do Redator Online, que é uma empresa especializada na criação de livros digitais. E eu me dedico a ensinar pessoas assim como você, pessoas comuns, como que elas podem sair do zero, do absoluto zero com o e-book delas e chegar até as 1000 vendas, independente do seu nicho, mesmo que você não tenha nenhuma experiência. E hoje a gente vai falar por que é importante chegar às 1000 vendas, por que você tem que se preocupar em chegar às 1000 vendas, né? Por que eu sempre fico batendo nessa tecla de que você precisa chegar às 1000 vendas, de que você deve se preocupar com isso, que você vai ter vantagens, que você vai ter benefícios ao chegar às 1000 vendas. A gente vai falar sobre esse ponto para que você possa entender a importância disso, a importância das 1000 vendas. O que elas significam? Quais as vantagens que elas podem trazer para você? Além das vantagens, lógico, monetária, financeira, que você vai ganhar aí através do retorno que você vai ter com essas vendas, o que mais você pode esperar a partir do momento que você chega às 1000 vendas? É sobre isso que a gente vai falar hoje, e eu estou fazendo essa live porque, como eu falo muito, né, sobre 0 a 1000, sobre sair do zero às 1000 vendas, é muito comum que algumas pessoas se questionem a respeito disso. Tá, beleza, 1000 vendas, mas o que eu tenho a ver com isso? Por que eu tenho que me preocupar com essas 1000 vendas? 1000 vendas e daí, né? Porque você vai ter muitos benefícios. E você vai ter não só vantagem monetária, como outros benefícios, como efeitos colaterais positivos, que eu chamo. Hoje eu vou apresentar alguns desses efeitos colaterais para que você possa entender o quanto isso é benéfico para você, o quanto isso é benéfico aí para o seu negócio, né, para o seu empreendimento, para o seu projeto digital, para o seu e-book, né, não só para o e-book que você está oferecendo, mas para outros produtos que você pode oferecer também. Primeira coisa que você precisa entender, né, por que a gente chama de maratona 0 a 1000? Porque ela é, de fato, uma maratona. Ela é como uma maratona. Se você comparar uma maratona com uma corrida de 100 metros, você vai ver que ela tem muitas diferenças. A maratona, ela precisa resistência, ela precisa persistência, ela precisa consistência, para que a pessoa possa sair da largada e ela possa chegar até a linha de chegada e cumprir aquele desafio. Não só pelo prêmio, mas às vezes até por um desafio pessoal que a pessoa se colocou. Quando a gente compara isso com uma corrida de 100 metros, é diferente. Né? Ao invés de ter essa consistência, essa persistência, na corrida de 100 metros a pessoa tem que dar aquele sprint, né? Aquela corrida, aquela explosão de energia, para que ela chegue o mais rápido possível até a linha da chegada. E é por isso que a gente chama de maratona aqui, porque é isso que você tem que fazer. Você tem que estar nessa maratona do início ao fim. Então, por isso que é uma maratona, porque é uma coisa que precisa de dedicação. Mas por que eu tenho que me preocupar com as 1000 vendas? Por que as 1000 vendas são tão importantes assim? O primeiro motivo que você tem que se preocupar com as 1000 vendas é por validação. Mas validação do que exatamente? Validação do método, que você sabe aplicar esse método e que você é capaz de gerar suas 1000 vendas, mas validação do seu conteúdo, validação da sua capacidade de vender. Não é qualquer pessoa que consegue vender as 1000 cópias. Então, se você consegue, você está tendo uma validação da sua capacidade de fazer essa quantidade de vendas. Validação também do seu e-book, daquilo que você apresenta, do seu conteúdo, da sua expertise, da sua experiência. E por que é importante você ter esse tipo de validação? Para você olhar e você saber que você realmente é capaz de entregar esse conteúdo, que você realmente é capaz de ajudar as pessoas que você se propôs, que você realmente é capaz de ajudar com essas pessoas a chegarem ao resultado que você se propôs, né? Tudo isso é validação, é você tendo uma validação externa, né, que não depende só de você, mostrando que você é capaz, que você pode sim chegar lá. E um outro ponto que eu sempre gosto de trazer quando eu falo da validação é que nenhum produto ruim, nenhum e-book ruim, ele é capaz de vender 1000 cópias. Você não vai ver um produto ruim, um produto péssimo, vendendo 1000 unidades por aí. Por quê? Porque não é impossível você enganar 1000 pessoas. Uma ou outra pessoa você pode até enganar, mas 1000 pessoas você não vai enganar. Então, o que acontece? Para você chegar às 1000 vendas, o seu e-book tem que ser bom, o seu conteúdo tem que ser bom, o seu conteúdo tem que ajudar as pessoas, tem que realmente levar um conteúdo a mais para essas pessoas, um conteúdo qualificado, um conteúdo que transforme essas pessoas. Só fazendo isso é que você vai chegar às 1000 vendas.
e ao chegar às 1.000 vendas, você vai ter essa validação de que o seu conteúdo é bom, de que o seu conteúdo vale a pena, que as pessoas estão dispostas a comprar ele, não porque elas foram com sua cara, porque simpatizaram com você, mas sim porque o seu produto realmente é bom, o seu produto chamou a atenção dessas pessoas. Até porque, se você considerar que você fazendo 1.000 vendas, você tem pelo menos 1.000 pessoas, né, 1.000 clientes aí na sua carteira, esses clientes vão começar a te elogiar. E quanto mais depoimento você tem dessas pessoas te elogiando, mais fácil fica você continuar vendendo, você continuar atraindo outras pessoas, você continuar ajudando outras pessoas também através do seu conteúdo. Porque, afinal de contas, não é vender o e-book só para vender, né? Você vende o e-book, você tem sim um retorno financeiro, mas você também tem a oportunidade de levar o seu conhecimento, que vale ouro. Quanto tempo de experiência você tem no seu mercado aí? Você tem a oportunidade de levar esse conhecimento para mais pessoas que precisam dessa informação, que estão passando por desafios. Você tem essa oportunidade. Então, quanto mais pessoas, quanto mais você vende, mais pessoas são impactadas por isso, mais pessoas têm acesso a esse conteúdo, mais fácil fica você vender. E não só 1.000, mas 2.000, 3.000 e assim sucessivamente. E para ilustrar essa parte da validação, né, que eu acho muito importante, que eu realmente valorizo muito isso, recentemente, aqui no Redator Online, a gente lançou um desafio para o nosso grupo de mentoria, que era justamente o desafio da pré-venda, né, o desafio Primeiras Vendas em 60 dias. Então, o que a gente propôs para quem faz parte aí da nossa mentoria? Você quer aprender a vender, você quer entrar nesse mercado, você quer colocar o seu e-book no mercado. A gente vai te dar a oportunidade nesse desafio de você fazer suas primeiras vendas já nos primeiros 60 dias, sem que você precise estar com o seu e-book pronto. E o que aconteceu com as pessoas que participaram desse desafio, né? Com a maior parte das pessoas que participaram desse desafio? Elas tiveram a oportunidade não só de chegar às suas primeiras vendas, né, porque elas chegaram às primeiras vendas, mas elas tiveram a oportunidade também de validar toda a ideia que elas tinham relacionada ao seu e-book antes mesmo de colocar o e-book no mercado. Então, imagina você ter essa possibilidade. Imagina você hoje tem uma ideia, você está aí pensando em lançar um e-book em determinado nicho, determinado mercado, com determinado tema, que você viu em algum lugar que isso faz sentido para você, você decidiu que você quer fazer isso. Mas qual que é o caminho comum, né? O que você tem que fazer? Você tem que criar o seu e-book, né? A maior parte das pessoas faz isso, ela cria o e-book inteiro e depois ela coloca no mercado e tenta vender. Quando ela não consegue vender, aí vem a surpresa. Poxa, não consegui vender, e agora? O que eu faço? O que eu faço para resolver isso? E com esse desafio das primeiras vendas em 60 dias, a gente possibilitou que as pessoas pudessem validar, pudessem testar antes do material estar pronto. Então, elas tinham uma ideia, lógico, passaram por um processo para chegar até essa ideia, né? A ideia não veio do nada, mas tiveram essa ideia, tiveram a oportunidade de lançar. E a gente ficou muito feliz, eles ficaram muito felizes também, porque venderam, tiveram ali suas primeiras vendas em 60 dias, sem estar com o material pronto, né? E mais do que as vendas, é realmente a pessoa olhar e se sentir validado ali que o seu conteúdo realmente chama atenção, que você está no caminho certo, que as pessoas se interessam por aquilo que você está produzindo, né? O quanto vale isso para você. Imagina, né, você ter esse voto de confiança das pessoas, quanto isso vale para você. Então, a validação que você tem ao chegar às 1.000 vendas é uma etapa muito importante, porque ela vai mostrar que realmente você está no caminho certo, que realmente o seu produto é bom, porque uma coisa ruim não vende 1.000 cópias. Vai tentar vender um bolo estragado para 1.000 pessoas para você ver se elas vão comprar. Não vão comprar, não é? Você pode até conseguir as primeiras ali, mas daqui a pouco isso vai virar uma bola de neve e você não vai ficar no mercado por tanto tempo. E a gente é que fala para vocês, eu trago aqui para você, eu apresento para você, não estratégias mirabolantes, truquezinhos para você fazer isso só uma vez. Não, quero que você tenha um negócio sustentável, porque só tendo um negócio sustentável, um negócio sólido, é que você vai chegar às 1.000 vendas. Você precisa ter consistência. E como que você vai ter consistência em um negócio ruim com um produto ruim? Então, a validação é muito importante, porque vai mostrar que você está no caminho certo, vai mostrar que o seu produto é bom. E o segundo motivo é desafio. Se você gosta, esse processo, essa jornada de te levar até as 1.000 vendas, traz um desafio para você. E desafio é muito importante para a gente, porque tira a gente exatamente da nossa zona de conforto, tira a gente ali do lugar comum, do lugar onde todo mundo está ali. Esse desafio que a gente fez com os nossos mentorados, por exemplo, teve uma das pessoas lá que comentou que quando ela entrou no desafio, ela percebeu que, na verdade, ela funcionou melhor, ela funcionava sob pressão.
Muitas pessoas são assim. Quando você está ali na sua zona de conforto, está ali na aguinha morna, naquela aguinha tranquila, né? Você não está fazendo nada, você não está se desafiando, você não está se arriscando, porque você já está tranquilo aí no lugar que você está. Agora, quando você entra em um lugar, uma zona que é desconhecida e um desafio, você começa a se provocar, você começa a buscar soluções para os seus problemas, você começa a enxergar o mundo de uma outra maneira, e isso tudo faz com que você tenha mais resultado, com que você chegue lá mais rápido. Quando a gente fala, por exemplo, das 1000 vendas, você vai chegar mais rápido às 1000 vendas a partir do momento que você entra nesse desafio. E entrar nesse processo das 1000 vendas te ajuda a ter esse desafio. Chegar às 1000 vendas não é para todo mundo, não é qualquer pessoa, não é algo típico, não é algo que acontece sempre. Então, se não é para todo mundo, não é algo que acontece sempre, é desafiador. Quem coloca aí, quem fala, não, eu vou fazer, né, quem bate no peito aí e fala que vai fazer, é desafiador. E se fosse fácil, todo mundo estava fazendo. Como não está todo mundo fazendo, é porque não é tão fácil assim. Não quer dizer que seja complicado demais. Você vai ver que é simples fazer isso. Mas não é fácil, né? Não é simplesmente, acordei aqui hoje, eu vou fazer 1000 vendas. Não acontece assim. Precisa da sua dedicação. E o que você tem que entender é que você consegue, você pode chegar lá. É só você se comprometer, se dedicar. Um outro ponto ainda, falando sobre desafio, se fosse 10 vendas, aprender a fazer 10 vendas, você estaria aqui? Não, né? Se fosse só 10 vendas, você não estaria aqui, né? Por quê? Não é desafiador o bastante. Qualquer pessoa consegue fazer 10 vendas. Talvez, se você não tem muita experiência, se você ainda não chegou lá, para você pode ser que ainda seja um pouco complicado você chegar às 10 vendas. E, logicamente, você precisa chegar às 10 vendas para chegar às 1000 lá na frente. Mas pensa, aprender a fazer 10 vendas em 12 meses, dá menos de uma venda por mês, não valeria o seu tempo você estar aqui, não é desafiador. Então, o fato de chegar às 1000 vendas ser desafiador é um dos motivos que tem que te colocar aí nessa jornada e fazer com que você se comprometa com essa jornada. Porque não é todo mundo que está chegando lá, não é para todo mundo, não é algo típico, e não é só 10 vendas, não é só 10 vendas, são 1000 vendas que você vai aprender como que você pode fazer. E não é só as 1000 também, porque aí você vai aprender também que o método ele funciona, vai somando, né? Por exemplo, nosso e-book, que a gente já ultrapassou aí as 1000 vendas, ele continua vendendo, continua trazendo clientes todos os dias. Então, aprendeu a fazer as 1000, né, vendas, agora você está mais que preparado para fazer as outras 1000, as outras 1000 e as outras 1000 e assim sucessivamente. Mas você precisa ter um marco aí para você começar, né? E esse marco é as suas primeiras 1000 vendas. E o terceiro motivo para você chegar às 1000 vendas, para você se propor, você se desafiar a chegar às 1000 vendas, é o impacto. O que é o impacto? São as pessoas que você vai impactar através do seu conteúdo. Você tem uma habilidade, você tem um conhecimento, talvez você tenha até mesmo a sua obra, né, como autor, literário, você tem aí algo que você quer compartilhar com as pessoas. Quando você chega às 1000 vendas, você tem a oportunidade de gerar todo esse impacto, porque afinal de contas a gente está falando de pelo menos 1000 pessoas que você vai impactar diretamente através do seu conteúdo, que são as pessoas que vão comprar o e-book de você. Só que, como eu costumo dizer, quando você muda uma pessoa, você não muda só aquela pessoa, você não transforma só aquela pessoa, você não impacta só aquela pessoa, porque aquela pessoa ali, ela vai falar para outras pessoas de você, ela vai falar do seu conteúdo para outras pessoas, pelo menos para mais uma pessoa ou duas pessoas do ciclo de amizade dela, da família dela, não é verdade? Ela vai falar, você não faz isso? Você não viu um vídeo legal, você não viu uma série legal, você não saiu compartilhando com outras pessoas? Os seus leitores e os seus clientes vão fazer a mesma coisa. Assim como você faz, que você compartilha a sua opinião, talvez até você já tenha falado até das 1000 vendas, assim como você faz, o seu cliente também vai fazer. E a partir do momento que ele conta de você, do seu conteúdo, para pelo menos mais uma pessoa, você começa a ter um impacto muito maior, o seu impacto começa a crescer, começa a se expandir. No nosso caso, por exemplo, aconteceu isso com a nossa imersão, né, que a gente faz aí a cada 3 meses, mais ou menos. Teve uma das alunas que chegaram até lá, né, uma que a gente conhece, né, que falou diretamente com a gente sobre isso, mas ela chegou e falou que ela indicou a gente diretamente para uma amiga dela e trouxe a amiga dela para a imersão. Olha que legal. Talvez, de outra forma, a gente não teria alcançado essa amiga dela de uma outra forma, ou talvez até alcançaria, né, mas demoraria mais tempo para ela saber sobre a gente, saber a nossa existência, ela decidir se ela iria. Através da indicação dessa amiga, não. Ela foi
diretamente. Hoje as duas estão na nossa mentoria. Então, olha o impacto dobrado que nós tivemos simplesmente com esse conteúdo, simplesmente com essa forma de se apresentar, com essa forma de você levar o conteúdo para as pessoas. Então, o impacto que você vai causar ao chegar às 1000 vendas é gigantesco. Se cada um de vocês aqui atingir pelo menos 1000 pessoas, né, atingir aí, fazer suas 1000 vendas, olha quanto impacto a gente está falando que a gente está causando no mundo, está causando nas pessoas, está transformando as pessoas através de conteúdo. Olha o impacto que a gente está falando aqui que é capaz de causar simplesmente com esse método, porque são mais de 1000 vidas para cada pessoa. Olha o impacto que isso é capaz de causar. Olha o impacto que você é capaz de causar, que o seu conteúdo é capaz de causar quando você chega às 1000 vendas. Isso é incalculável, é inestimável, né? Isso tem um valor extremo, né? Não tem nem como a gente precificar uma coisa como essa, porque realmente, olha a mudança que você está causando, né? Claro, graças a isso, o método, a internet, porque a gente está falando de um e-book, está no celular da pessoa, está no computador dela, não é uma coisa que você precisa entregar na casa dela fisicamente. Então, te dá toda essa liberdade. E eu falo tudo isso para você porque aconteceu com a gente, aconteceu aqui com o Redator Online, aconteceu comigo, né? Eu lancei o livro Como Criar um E-book de Alta Conversão e aconteceu isso. A gente atingiu 1000 pessoas, a gente viu essas pessoas uma falando para as outras, a gente viu esse processo de crescimento. Então, por isso que eu falo para você. E eu digo aqui para você porque vale a pena, porque compensa, porque dá ânimo para você fazer uma coisa como essa, quando você vê a proporção que ela é capaz de criar. E um outro ponto importante também, a nossa quarta vantagem aí, o aprendizado. Para mim, esses é um dos pontos assim mais importantes também, quando a gente fala na jornada, na sua maratona 0 a 1000, o aprendizado. Mas como assim aprendizado? Uma vez que você vê uma coisa, você não consegue mais esquecer aquilo, né? Você começa a falar para outras pessoas, você começa a aplicar, aquilo ali se torna parte de você. Como andar de bicicleta. Você aprendeu a andar de bicicleta, você não esquece. Mesmo que você fique um tempo lá sem andar, se você olhar ali e começar a praticar de novo, você já vai lembrar e já vai ser como se você nunca tivesse parado. Você tem que pensar que, assim, nesse processo que você está, na sua maratona 0 a 1000, você sabe como chegar lá, você pode fazer isso de novo, você pode fazer isso quantas vezes você quiser, você pode utilizar isso para se preparar para outros desafios que você vai enfrentar no seu negócio digital, no lançamento do seu livro, na venda da sua consultoria ou qualquer outra venda que você queira fazer, na sua presença na internet, na sua autoridade digital. Tudo que você está aprendendo, você é capaz de utilizar para isso também. Você é capaz de utilizar esse aprendizado que você está acumulando para vender outras coisas, para continuar crescendo, para continuar expandindo, e isso tudo só é possível, né? Só é possível você colher esses frutos e você acumular esse aprendizado e poder utilizar ele depois, porque tudo que você aprende lá, você não aplica só na venda de e-books. Você vai acumulando aprendizados. E o que você aprende com o método, com essa jornada 0 a 1000, você é capaz de aplicar para vendas de qualquer coisa na internet, para a venda do seu serviço, para a venda do seu produto, para se promover, né, como afiliado, como produtor, indiferente aí qual seja a sua ocupação, você tem essa possibilidade de fazer isso. Como, por exemplo, você aprende como descobrir o seu cliente ideal, como vender para a pessoa certa. Isso te ajuda não só na venda do seu e-book, mas em outros materiais. Você aprende como montar uma oferta que as pessoas não consigam dizer não. Isso também você pode utilizar para outros materiais, e não só desse e-book, mas os outros e-books que você provavelmente vai lançar, e muitas outras habilidades, muitos outros aprendizados que você vai acumular nessa maratona 0 a 1000. Você vai aprender ali, mas você não vai utilizar só ali. E para isso ficar mais claro, é só você olhar para a sua própria bagagem, né? Quantas coisas você já aprendeu na vida que você achava que você não ia utilizar para nada, ou que você achava que você só iria utilizar para aquilo ali, e em dado momento você se pegou utilizando aquela ideia, aquilo que você aprendeu para outra coisa que não tinha nada a ver com aquele objetivo. É a combinatividade, né, que o Murilo Gun fala muito, é você combinar elementos com coisas que você foi vendo de outras pessoas e assim você criar novas soluções, né, você despertar a sua criatividade. Quinto e último motivo aí para você se preocupar em fazer isso e se preparar para chegar às 1000 vendas, logicamente, é o retorno financeiro, né? Não tem como a gente deixar de falar nele. Você vai sim ter retorno financeiro. Você vai sim
ter ganhos financeiros em cima disso. E quanto que eu posso ganhar? Se você cobrar R$ 30 para um e-book, que é um preço totalmente possível, não é um preço caro demais para você cobrar para o e-book, você vende 1.000 cópias, a gente está falando em 30 mil. Se você cobra R$ 50, a gente já está falando em 50 mil reais, pelo menos 50 mil reais. Porque lembra, não é só as 1.000 vendas, elas são só o começo, é só a ponta do iceberg. Então a gente está falando de também você ter um ganho financeiro a partir do momento que você chega às 1.000 vendas. Para algumas pessoas esse é o ponto mais importante, para outras pessoas esse não é o ponto tão importante, mas todo mundo gosta de ter um dinheiro a mais na conta, de ter um dinheiro sobrando, então você também consegue fazer isso ao chegar às 1.000 vendas. Chegou às 1.000 vendas, você consegue ter faturamento aí entre 30 a 100 mil reais exclusivamente com a venda de e-books. E se você cobrar mais que R$ 50, mais que R$ 100, você também vai faturar muito mais que isso. Então imagina quanto que você pode faturar. E para quem não quer o dinheiro diretamente, né, para quem, não, beleza, para mim não é tão importante, então pensa no que esse faturamento pode causar para você. O que significa você ter esse faturamento a mais? Talvez signifique a viagem dos sonhos que você está adiando, talvez signifique as escolas dos filhos, você quer tirar o seu filho e colocar numa escola melhor, ou você quer pagar a faculdade dos seus filhos, ou você quer fazer um novo curso, uma nova graduação, ou você quer ter um carro dos sonhos, uma casa, enfim, seja qual for o significado que esse valor pode gerar para você, é possível quando você chega às 1.000 vendas. Para muitas pessoas esse valor significa ter tranquilidade, ter mais tempo disponível. Talvez hoje você está trabalhando aí na loucura para conseguir atender todo mundo, para conseguir manter as suas condições. Com esse método, você pode ter a oportunidade de ter mais tranquilidade, mais tempo, a partir do momento que você chega às 1.000 vendas. Mas é lógico, não é uma coisa banal, não é uma coisa fácil, não é uma coisa que acontece com todo mundo, não é típico. Eu sempre reforço isso porque eu não estou aqui para te enganar, eu não estou aqui para te dizer, não, vai acontecer, não quero que você tenha essa ideia. Quero que você tenha a real mesmo, que você entenda que é possível. Nós chegamos lá, nós vamos te ensinar como você chega, mas você vai precisar se dedicar. O pessoal do grupo da nossa mentoria que o diga. Para fazer as primeiras vendas em 60 dias, eles tiveram que suar muito para chegar lá. A gente teve aí, se eu não me engano, foram 5 aulas seguidas, semanais, uma aula aí por semana. Então, assim, suou muito. E fora essa aula que a pessoa teve que estar lá, ela teve que aplicar muitas coisas durante essa semana para fazer com que isso pudesse acontecer. Então imagina, não foi uma coisa fácil de fazer. Eles conseguiram, eles chegaram, tiveram resultado, mas tiveram que suar para isso. É o mesmo que você vai precisar fazer se você se comprometeu e se você quer participar dessa maratona aí até o final. E agora eu quero falar, antes da gente finalizar, sobre os 2 efeitos colaterais. Lembra que eu falei sobre os efeitos colaterais do método, que ele é capaz de gerar? Vamos falar então dos nossos efeitos colaterais. Que efeitos colaterais são esses? Tem efeitos colaterais positivos quando você chega às 1.000 vendas. E tem pelo menos 2 efeitos colaterais positivos. Primeiro, o que são esses efeitos colaterais positivos? São ganhos que você acaba tendo de forma indireta ao chegar às 1.000 vendas, que você provavelmente não espera que vai acontecer, mas que vai acontecer. E o simples fato de você estar nessa jornada já começa, desde, logicamente, você esteja lá, você assista às aulas, você aplique, você faça o que tem que ser feito, já começa a fazer com que você comece a colher esses efeitos colaterais. E por que isso acontece? Porque tem vida própria, Esse movimento 0 a 1.000 que você está participando, que você está fazendo parte agora, que você está entrando nele, ele tem uma vida própria. Quanto mais e-books você vende, mais coisas acontecem. Lembra que eu falei do depoimento? Que quanto mais pessoas você vende, quanto mais e-book você vende, mais depoimento você coleta. Quanto mais depoimento você coleta, mais e-book você vende. É um ciclo que não para, um ciclo que vai se movimentando e que acaba criando vida própria. Por quê? Porque a gente está falando de uma coisa que tem vida própria, uma coisa que se torna um ciclo, uma coisa que vai se expandindo, que tem um impacto, como você viu, que vai crescendo com o passar do tempo. E os efeitos colaterais, o primeiro deles é aumentar o alcance do seu trabalho utilizando a internet. Muitas pessoas hoje desempenham um papel extremamente importante. Seja você um autor, seja você professor, psicólogo, terapeuta, coach, consultor, independente de qual seja a sua ocupação, você tem um trabalho hoje que tem um impacto já, que está transformando pessoas através desse trabalho. Mas se você faz isso hoje só no módulo tradicional,
só que já não é mais tão tradicional, você está limitando a quantidade de pessoas que têm acesso a esse seu trabalho. Nem todo mundo consegue. Então, se você é um psicólogo, por exemplo, e você quer atender uma pessoa, hoje, claro, com a pandemia, surgiu aí a teleconsulta e outras facilidades, mas mesmo assim, se você não tem uma divulgação do seu trabalho, se você não tem um cartão de visita, não um cartão de visita físico, mas um conteúdo bom para você mostrar para a pessoa que é o seu e-book, né, que ele pode ser seu cartão de visita, a pessoa baixar o seu livro, olhar, gostei desse conteúdo, eu quero saber mais sobre essa pessoa. Se você não tem isso hoje, você está limitando o alcance do seu trabalho, você está limitando o seu alcance, pelo simples fato de que uma pessoa na outra cidade, talvez uma cidade até vizinha da sua, não saber da sua existência hoje. Ela não sabe que você existe, ela não sabe o que você oferece. Simplesmente porque você não tem nada sendo realizado na internet. Mas eu tenho lá meus perfis, eu tenho meu Facebook, eu tenho meu Instagram, mas se ele está lá parado, sem você fazer absolutamente nada com isso, se você não tem clientes vindo dessas plataformas, isso significa que você não está tendo alcance, você não está aumentando o seu alcance. E quando você chega às 1000 vendas, e até mesmo no processo para que você chegue a essas 1000 vendas, porque isso vai acontecer naturalmente, você vai perceber que o seu alcance, o alcance do seu trabalho, o alcance daquilo que você faz, vai aumentando com o passar do tempo. Quanto mais e-book você vende, mais pessoas conhecem você. Essas pessoas não te conheciam antes, elas não sabiam que você existia antes. Mas graças ao seu e-book, que elas baixaram, que elas compraram, que elas adquiriram, claro, você fazendo isso da forma correta, montando o e-book correto e divulgando ele da forma correta, essas pessoas vão passar a te conhecer, vão conhecer o seu trabalho e mais pessoas vão querer ter acesso a você. Então, o fato de você estar nessa maratona, estar nessa jornada 0 a 1000, e você está caminhando para lá e você chegar nas 1000 vendas, faz com que você elimine barreiras de tempo, barreiras físicas, barreiras de disponibilidade, porque você não tem limite para vender um e-book. O e-book não é como um livro físico que você faz lá uma tiragem, né, uma quantidade de cópias, e acabou aquelas cópias lá, acabou aquela tiragem que você tinha feito, você tem que fazer outra tiragem para poder atender as pessoas. Com o e-book não é isso, não é assim que acontece. O e-book é como se você tivesse aqui uma máquina de xerox, né, e você estivesse tirando xerox do mesmo livro e entregando para as pessoas. A pessoa chegava, você faz ali na hora. Só que com a vantagem de não precisar da máquina de xerox e não precisar que você esteja lá para fazer isso. Porque as plataformas fazem tudo automaticamente para você. Então você não precisa nem se preocupar com isso. Você pode estar dormindo e o seu e-book lá vendendo, as pessoas comprando. E não tem limite, você pode vender para quantas pessoas você quiser. Porque não é uma coisa física, né? Não é uma coisa que você tem que produzir, não é uma coisa que você tem custo toda vez que você vai produzir. Então isso também faz com que o seu alcance, o alcance do seu trabalho, o alcance disso que você faz hoje, seja lá o que for, fique muito maior. E claro, o segundo efeito colateral, quando você chega às 1000 vendas, e até mesmo no processo de você chegar lá, você ganha autoridade na sua área de atuação. As pessoas começam a perceber você, começam a entender, fulano fala sobre isso, agora eu sei o que fulano faz. As pessoas começam a ver que você está criando alguma coisa, que você está movimentando alguma coisa ali, que você está desenvolvendo alguma coisa, que você não é mais simplesmente qualquer profissional da sua área, mas que você está fazendo algo a mais, né, para ter esse desempenho. E quanto mais e-books você vende, mais pessoas te conhecem, maior é a sua autoridade, mais serviços, mais produtos que você já vende hoje, você também vai poder vender. As pessoas te enxergam como autoridade, elas começam a perceber que você pode ajudar elas, elas vão sempre querer algo a mais de você, elas começam a te procurar para aquele tema. Fulano, você lançou o seu e-book aqui, você me ensinou a fazer isso aqui, você não tem um acompanhamento mais personalizado? Você não tem um curso sobre isso aqui? Você não tem uma mentoria que você possa vender para mim? Ou você não presta esse serviço que você explicou aqui? Percebe por que eu digo que cria vida própria? Porque isso vai acontecendo naturalmente, sem que você precise forçar isso. Só pelo fato de você estar utilizando o método, você estar na maratona, você estar seguindo essa jornada. E claro, todo esse processo faz com que você ganhe reconhecimento e com que você atraia mais clientes para você. Não só clientes dos e-books, mas clientes de outras coisas também. No nosso guia a gente fala sobre como a pessoa cria um e-book e lá a gente explica para ela
que esse método veio da empresa, do redator online que a gente aplica, e muitas pessoas que compraram o guia decidiram dar um passo a mais e contratar o serviço, ter acesso à nossa imersão, que é um treinamento de 2 dias, ter acesso à mentoria, que é um treinamento mais avançado, ou outros treinamentos, ou outros serviços. Se não tivesse o e-book, ela não tivesse tido acesso ali ao e-book, talvez essa pessoa não teria comprado. Mas no e-book, ela percebeu o quê? A autoridade. Ela percebeu que a gente sabe o que a gente está falando, que a gente entende do que a gente está falando. E ali foi o primeiro ponto para ela realmente dar esse voto de confiança para a gente continuar, né, comprando da gente. E agora o que você tem que fazer é, imagina o que significa para você ter mais clientes no seu negócio, ter mais impacto, ter mais pessoas sendo transformadas pelo seu conteúdo, mais alunos, talvez, se você é professor, mais pacientes. O quanto isso pode modificar a sua vida e o quanto isso pode modificar a vida dessas pessoas que você vai atingir. É isso que você precisa entender, né? O quanto que isso ajuda, a modificar a sua vida e o quanto que isso ajuda a modificar a vida das pessoas que vão ter acesso. Que impacto que isso vai ter? Quantas mudanças você vai ser capaz de causar? Qual o retorno que você vai ter com tudo isso? Então, só recapitulando, por que você precisa vender 1000 cópias do seu e-book? Por que é importante? Por que você deve se preocupar com isso? Por que você deve pensar nisso? Primeiro, validação. Validação do seu e-book. Nada ruim é capaz de vender 1000 cópias. Ponto final. Validação de que você é capaz de vender. Validação de que o seu conteúdo é bom. Validação de que realmente vale a pena. 2, desafio. Não é para qualquer pessoa, não é para todo mundo. Essa é uma vantagem, um ponto positivo e não um ponto negativo para você. Impacto. Calcula a quantidade de pessoas que você vai ser capaz de atingir utilizando esse método, chegando às 1000 vendas. E considerando que não são só essas pessoas que compram o seu e-book que são impactadas ou são transformadas por ele, mas também as pessoas que estão à volta delas. 4, aprendizado. Você vai aprender coisas que você não vai utilizar só para a venda do seu e-book, mas você vai utilizar para vender outras e outras coisas. É um aprendizado que você acumula, combina e traz uma nova solução aí para você. Retorno financeiro, nossa quinta vantagem e também o quinto motivo para você vender 1000 cópias. Retorno financeiro, claro, chegando às 1000 cópias, você tem retorno financeiro. Dependendo de quanto você vai cobrar, você já tem uma estimativa do que representa financeiramente isso para você. E se para você o financeiro não é importante, o que representa ter esse valor a mais? É transformar mais pessoas, é alcançar mais pessoas com esse valor, porque de uma vez que você recebe valor, você pode investir mais, não é? Então você investe mais e você chega a mais pessoas. Um ciclo vicioso, né? Um ciclo que vai crescendo, vai se expandindo, tem vida própria, como eu falei. E os bônus aqui são os 2 efeitos colaterais que você tem, 2 efeitos colaterais positivos, 2 efeitos aí das 1000 vendas, que é aumentar o alcance do seu trabalho utilizando a internet e se tornar uma autoridade na sua área de atuação. Se você gostou de tudo que você viu aqui, você quer aplicar, você viu que vale a pena para você, é realmente interessante para você chegar às 1000 vendas, esses motivos, esses benefícios fizeram sentido aqui para você, comenta sim aqui, para eu saber que fez sentido isso para você, para eu saber que cada um desses motivos que eu apresentei aqui, cada uma dessas vantagens fez sentido para você e é algo que para você valoriza, é algo que você quer. Então, se você quer validação, se você quer impacto, se você quer desafio, se você quer ter o retorno financeiro, se você quer também ter os efeitos colaterais que eu já falei, comenta assim aí, para que eu veja que você está acompanhando e que você está comprometido com isso também, né? Porque é muito importante também. Obrigado a todos que participaram aqui dessa live, a gente vai finalizar. Abraços, obrigado aí pela presença de todos. Tchau, tchau.